O nosso estudo de hoje é a lição 41 do livro Segue-me, que tem como título Grande Servidor. Eu estou entre vós como quem serve. Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a feição do servidor. Legou-nos o Evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre, tomou o próprio coração para sua cátedra. Enviado celestial, não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-lo. Fundador da Boa Nova, não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência de renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações, é servir sempre, como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Nos dias de hoje, em que se tem uma preocupação tão grande com a formação do profissional no mercado de trabalho, em que até as próprias universidades estão direcionando seu conteúdo para a parte prática da profissão, a gente fica admirado e até extasiado quando a gente começa a conhecer a história de Jesus, porque a gente fica procurando imaginar como seria Jesus hoje, não é? Pegando o seu exemplo na época. Será que Jesus seria aquela pessoa que foi formada para ser o chefe e que ficaria trancafiada dentro de uma sala com ar-condicionado, estudando todas as tendências do mercado e distribuindo ordens aos seus subalternos? Aquela pessoa que hoje pegaria o telefone celular, ou então pegaria todas as redes sociais e só mandaria mensagens para um e para outro: faça isso, cumpra-se isso, né? Será que seria essa pessoa? Eu fico imaginando assim, né? O que seria o Cristo dos dias de hoje? Se o Cristo fosse um juiz, por exemplo, ele estaria entrando o tempo todo no cartório e acompanhando de perto o trabalho dos serventuários dentro dos cartórios. Ele tiraria algum dia para ir com um oficial de justiça, com um comissário de menor, ou qualquer outra pessoa que faça serviço externo. Ele estaria pelo menos um dia ou 2 dias para ir com eles à rua para acompanhar o trabalho profissional também deles e estar exemplificando, trazendo também como deve ser feito o trabalho. E ele estaria participando efetivamente de cada etapa para que fosse tido como exemplo também, para servir também, até trabalhando até mais, procurando até mostrar uma capacidade maior, porque na verdade a gente vai ver o seguinte, né? Aquela pessoa que domina o seu trabalho, ele acaba sendo uma referência, acaba sendo um exemplo, ele chama muito mais atenção pelo exemplo do que por palavras. Então eu já tive a oportunidade de assistir alguns palestrantes renomados que não trabalham o fundo religioso, que são palestrantes. Eu não tenho o menor problema aqui de indicar um, que era o Godry. Palestras espetaculares, e olha que eu assistia palestras do Godry na década de 90. E ele, depois de falar muito bem sobre uma determinada profissão, ele trazia a figura do Cristo como a grande figura do exemplo de como deve ser o chefe nos dias de hoje. Pegando-se nos detalhes, Jesus ele ia para a rua, ele praticava para que os discípulos observassem como é que se faz. Os discípulos ficam, algumas vezes, até decepcionados, como foi o caso de uma cura que não conseguiram. O menino se jogava no chão e o pai foi conversar com Cristo. Os discípulos não conseguiram aquela cura
E Jesus dá até uma chamada ali mais enérgica nos discípulos, fala, até quando eu vou estar com vocês? E ele vai lá e expulsa o espírito que estava lá atazanando a vida do menino, e o menino fica curado. E aí Pedro chega perto dele depois, mestre, por que a gente não conseguiu fazer essa cura? Para algumas curas é preciso ter jejum, é preciso ter galardão moral, né? E esse galardão você só vai adquirir conforme você realmente tiver mérito, conforme você for a pessoa que está buscando conhecimento através da prática do que você está fazendo. Então, o nome que eu falei é Daniel Godry, tá, gente? Se vocês quiserem depois, né, tiverem a curiosidade, não é no campo religioso. Mas se colocar aí no YouTube, por exemplo, vocês devem encontrar algumas palestras dele. E aí, o que acontece? A gente começa a observar a postura do Cristo. Cristo fala, não vim para ser servido, eu vim para servir. Não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. A maneira de ir ao encontro do infortúnio, a maneira de ir até a samaritana que está tirando água do poço, ou ir até a mulher adúltera, ou até mesmo escandalizar a multidão da época quando escolhe a casa de um publicano chamado Zaqueu para passar a noite. E são várias outras situações que o Cristo estava mostrando assim, ó, eu estou indo de encontro àquilo que era o mais desafiador, o mais até mesmo repugnante para a época, para mostrar que no meu reino não existe espaço para exclusão. Não existe a pessoa ficar marginalizada, ficar à margem. Então todo mundo que está na margem está sendo trazido para o centro. E isso torna a figura do Cristo uma figura notável. E é interessante, gente, que isso não é forçação de barra, não. Isso você vai ver profissionais de diversos ramos começam a ter contato com a história do Cristo e falam, meu Deus, olha o exemplo que ele está trazendo para todos os ramos que a gente puder encontrar profissionais e até morais aqui da Terra. Então, Emmanuel vem falar assim hoje, ó, eu estou entre vós como quem serve, um grande servidor. Ele não vem para cá como aquele homem que impõe, que determina, que governa, que manda, não. Não foi essa. Ele caminhou na Terra a feição do servidor. Aí a gente lembra, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando Martin Luther King falava, não pergunte o que você pode fazer, o que o governo pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo governo. Mais ou menos a mesma frase foi dita também pelo presidente que foi assassinado, Kennedy, também nos Estados Unidos. Ele estava ali o tempo todo, era trabalhando e não fazendo como a maioria de nós faz, o tempo todo transferindo as nossas responsabilidades para o governo público. Então ele coloca, legou-nos o Evangelho da vida e escreveu a epopeia no coração das criaturas. O próprio coração dele foi a cátedra. Aliás, o que chama a atenção também foi isso, né? Jesus não deixou nada escrito de próprio punho. Tudo que está escrito sobre ele foi escrito pelos discípulos. Então ele não se detém num trono, ele aproxima-se da multidão para auxiliá-la. A gente só vai aprender a ser cristão de verdade o dia que a gente sair da nossa casa e for ao encontro do povo que está passando fome na rua, do povo que está dentro das comunidades. As pessoas têm medo de entrar na comunidade por conta da violência. Mas eu estava indo... Hoje eu imagino que Cristo iria lá na direção das pessoas que estão dentro da comunidade, e iria na direção das pessoas que estão dentro do hospital, e iria na direção das pessoas que estão com poder e autoridade também na mão hoje. Então, ao mesmo tempo que ele estaria nesses lugares, estaria no Congresso Nacional da Vida, no meio dos políticos do Brasil, com a fama que os políticos têm, estaria em todos os lugares. E aonde estivesse, aproveitaria a oportunidade para deixar alguma coisa edificante. Então ele coloca aqui, o fundador da Boa Nova não se limita a tecer a coroa de palavras estudadas, não, mas sempre com as próprias mãos. A prática é o seu modo de convencer e o próprio sacrifício foi o método de transformar. Gente, sem dúvida nenhuma, a história mais espetacular da humanidade. Emmanuel termina assim, aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e modificar nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações. Esse é o objetivo nosso. Como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar.
Muito obrigado, Emmanuel, mais uma vez pela reflexão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.